através da ajuda aos necessitados. É assim que eu te peço e assim que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite aos irmãos. Boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube. Que Deus abençoe a sua vida. A graça e a paz do Senhor Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos graça e paz, irmão, em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Salmo, número 73. Vou pedir aos irmãos aí da Bíblia na televisão aí que coloquem na NTLH, por favor. Salmo 73. Você que trouxe a sua Bíblia, permaneça com ela aberta. Nós vamos usar bastante ela hoje. Salmo 73, versículo de número 3, apenas o versículo de número 3, diz assim a palavra de Deus: pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Senhor, obrigado pela sua palavra, que o Senhor nessa noite nos dê graça, Senhor, para que a tua palavra seja exposta nesse lugar e alcance os nossos corações, que através do Espírito Santo nós possamos compreender a sua palavra e que ela gere frutos em nós e glorifique o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre por que os ímpios prosperam. Porque aqueles que não glorificam o nome do Senhor prosperam. O Salmo 73, ele é um salmo escrito ou inspirado por Deus através da vida de um homem que se chama Asaf. Esse homem, ele era um dos homens que foi nomeado por Davi para servir no canto do tabernáculo. Nós podemos ver essa informação no livro de Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 6, dos versículos 31 ao 39. Asaf não era um homem qualquer. Asaf era um homem de Deus. Asaf era um homem que tinha o seu coração inclinado para Deus. E ele, no Salmo 73, ele está primeiramente glorificando a Deus, mas em uma outra forma está fazendo uma reflexão da vida. Parece que Asaf, ele senta embaixo de uma árvore e começa a refletir acerca da vida dele, ou da vida das pessoas que estão ao seu redor. Ele pensa sobre Deus e ele pensa sobre a sua vida. Irmãos, olha que lindo o versículo de número 1 do Salmo 73. Com efeito, Deus é bom. Certamente Deus é bom para todo Israel e para os que têm um coração puro. A primeira análise, ou a primeira certeza que Asaf tem na sua reflexão de vida, é que Deus é bom. E essa informação é muito importante para nós, porque Asaf não vai questionar a bondade de Deus em nenhum momento, porque ele tem a certeza de que Deus é bom. Depois que Asaf nos explana essa certeza do seu coração, de que Deus é bom, Asaf começa uma autoanálise.
Ele olha para Deus e tem a certeza de que Deus é bom. Então agora ele olha para si mesmo. Olhe comigo o versículo de número 2. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Qual é a segunda análise que Asaf está fazendo? A primeira é de que Deus é bom, e a segunda é de que mesmo Deus sendo bom, Asaf esteve a um passo de cair. Preste atenção, Deus é bom, não tenho dúvidas disso, nem Asaf. Mas mesmo tendo essa certeza de que Deus é bom, ele ainda diz que esteve a um passo de cair. Asaf diz que esteve a um passo do precipício, a um pequeno passo de uma grande queda, ainda que Deus seja bom. E a pergunta para mim e para você é a seguinte: por quê? Se Deus certamente é bom, e Asaf era um homem de Deus, como Asaf foi estar numa situação de quase queda? Ele mesmo está dizendo, quase tropecei. Esse quase dá uma ideia de que foi por muito pouco. E alguns questionamentos talvez possam habitar em nossos corações. O primeiro deles, será que Deus abandonou Asaf? Talvez esse seja o primeiro questionamento. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Asaf jamais diria que Deus o abandonou. Asaf jamais diria que quase se desviou por causa de Deus. Asaf não coloca a culpa em Deus. Asaf não vai culpar Deus, pelo contrário, lembra que eu disse que ele está fazendo uma autoanálise, ele está olhando para ele mesmo. Os motivos da queda de Asaf não estão em Deus, mas estão no seu próprio coração. Meus irmãos, ainda assim, Deus é bom. Irmão, preste atenção na teologia de Asaf. Ele quase caiu. Ele passou por momentos difíceis, mas ele tem certeza de que não foi culpa de Deus, porque Deus é bom. Irmãos, muito diferente do nosso pensamento. Mesmo nos momentos de angústia e dor, Asaf consegue enxergar que Deus é bom. Uma grande lição para nós. Qual é essa lição, irmão Caio? A adoração de Asaf a Deus, ela é independente das circunstâncias que ele se encontra. Adoração, meu irmão, não é um momento. Adoração não é escolha. Adoração é um estilo de vida. Não escolhemos o momento de adorar, vivemos para adorar. Não escolhemos as circunstâncias para adorar, porque muitos dizem, adorar quando está tudo bem é fácil. Não, meu irmão, não existe adoração quando está tudo bem, e não adoração quando está tudo mal. Adoração é contínua, é todos os dias, independente ou a despeito das circunstâncias da vida. É isso que Asaf está ensinando para nós. Por que Asaf está ensinando isso? Porque Deus não muda. O que Asaf disse no versículo 1, que Deus é bom. Deus nunca deixará de ser bom. Independente das circunstâncias, Deus continua sendo bom. Independente daquilo que acontece na minha e na sua vida, Deus é bom. Independente das circunstâncias, das angústias, das dores, Deus é bom. Sabe o que eu acho interessante? E que isso é uma análise honesta. Asaf é um homem honesto. Asaf olha para dentro dele e diz assim, o problema nunca foi Deus.
problema é o meu coração. O problema sou eu. O problema não são as outras pessoas do templo. O problema sou eu. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Irmãos, aconteça o que acontecer, Deus é bom. Guarda isso no seu coração nessa noite. Deus é bom, em todo o tempo. Asaf, ele é tão honesto que eu posso considerá-lo corajoso. Por quê? Porque ele não só faz uma análise honesta da sua vida, mas também tem coragem de dizer porque a sua vida quase se quedou. Ou seja, Asaf, ele diz assim: eu quase caí por minha culpa, e eu vou dizer para vocês por que eu quase caí. Irmãos, versículo de número 13 ao versículo de número 12. Preste atenção. Pois tive inveja. Irmãos, isso é Asaf falando. Asaf está expondo o coração dele. Olha o que tinha no coração de Asaf. Pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Irmãos, segura um pouquinho. Sabe qual que é a origem do sofrimento de Asaf? Sabe o que está causando a dor no coração de Asaf? É porque o ímpio não é castigado. É porque que as coisas estão dando certo para o ímpio. Irmãos, volta comigo. Asaf é um homem de Deus. Asaf é um cantor na casa do Senhor. Asaf foi escolhido e nomeado por Davi. E Asaf está dizendo para mim e para você que a origem do sofrimento dele é a ausência de punição dos ímpios. Aquilo está corroendo o coração de Asaf. Talvez a pergunta que Asaf está fazendo para Deus é: por que coisas boas ou por que coisas boas acontecem para pessoas ruins? Não é isso que nós fazemos de vez em quando? Como é que pode? Fulano de tal, olha só o que aconteceu com ele. Como é que pode, né? Como é que pode alguma coisa boa acontecer com alguma pessoa ruim? O cara nem é crente, o cara nem serve a Deus. Olha lá a família dele, olha lá, família bonita, olha lá a casa do rapaz, olha o carro, olha o trabalho. Como é que pode? Irmãos, coisas boas não acontecem com pessoas ruins. Aconteceu uma vez só. Não aconteceu uma vez só, perdão. Acontece direto, irmãos. Porque Deus é bom, irmãos. E nós vamos chegar lá. Porque você não ficou satisfeito com a minha resposta. E nem Asaf. Irmãos, Asaf olha para aquelas pessoas que blasfemavam a Deus. E eles estavam aparentemente abençoados. Olha só, irmãos. Asaf olha para um mundo que só despreza o Senhor, que blasfema do nome do Senhor, e aparentemente eles estão vivendo uma vida cheia de bênção. Aparentemente eles estão vivendo uma vida melhor do que a de Asaf. Parece que o ímpio está sempre bem, e parece que o crente está sempre sofrendo. Não é assim, irmãos? Você encontra com o ímpio de manhã, ele está assim: bom dia. Aí você encontra com o crente: Pai do Senhor. Ô meu irmão, como é que está? Só prova, só luta. Parece que a vida está assim. E Asaf começa a fazer uma autoanálise. O ímpio está vivendo melhor do que o cristão, hein? O ímpio está vivendo uma vida abençoada, está prosperando. E a minha vida aqui de crente está difícil, só passando aperto, só luta, irmão.
E sabe o que acontece com o coração de Asaf? O que acontece com o meu e o seu? Quando a gente abre a rede social de um ímpio e deseja ser como ele. Ninguém dá glória, né? Quando a gente deseja ter o que eles têm. Quando a gente deseja ter o estilo de vida que eles têm. Asaf começa a ser tentado a ser como aqueles que blasfemam ao Senhor, mas aparentemente vivem uma vida abençoada. Versículo de número 4 que nós lemos: levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Irmãos, sabe o que Asaf está pensando? Que os ímpios não têm nenhum tipo de dor. Irmãos, eu vendo isso aqui, eu acho que Asaf olhou o Instagram naquela época. Que é o reflexo da rede social isso. Os ímpios não têm nenhum tipo de dor, versículo de número 5. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Os ímpios parecem não ter nenhum problema e nenhuma crise de consciência pelo estilo de vida que ofende a Deus que eles levam. O crente, quando sai fora da linha, ele já fica extremamente preocupado. Meu Deus, o que Deus vai pensar de mim agora? O que meus irmãos da igreja vão achar de mim? Mas o ímpio parece que não tem essa preocupação. Versículo 6. Ostentam o orgulho como se fosse um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Eles são extremamente orgulhosos, arrogantes. Verso 7. Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Eles são prósperos. Eles sempre estão desejando mais. Eles sempre estão almejando mais. Versos de número 8 e 9. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho, ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus, e suas palavras arrogantes percorrem toda a terra. Eles são blasfemos para com o Senhor. Eles desonram o nome do Senhor. Eles vivem uma vida exclusivamente para ofender ao Senhor. Versículo de número 10. Por isso o povo irmãos, preste atenção nisso. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. Sabe o que eles conseguem com isso? Popularidade. Eles são populares. Eles têm status. Eles têm influência. Eles são, nas nossas palavras hoje, influenciadores. Irmãos, Asaf está tentado a ser como esses homens. Mas tem mais, verso 11. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Eles têm Deus como alguém tolo, alguém ingênuo. Deus sabe alguma coisa? A Bíblia está desatualizada, meu. A Bíblia é antiga. Vocês precisam renovar. Esse Deus de vocês é um Deus retrógrado. Lá de trás, hoje os tempos são diferentes. Esse é o pensamento dos ímpios. Eles veem Deus como alguém tolo. Verso 12. Vejam como os perversos desfrutam de uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Eles possuem tranquilidade e riquezas. Irmãos, isso cai como uma bomba no coração de Asaf. Asaf é tentado a ser como esses homens. E aparentemente, muitos de nós também somos tentados a ser como esses homens. Asaf diz no verso 3 que o que lhe causa isso é um sentimento perigoso chamado inveja. Irmãos, a inveja, ela faz com que Asaf
deixe por um momento de sofrer o sofrimento dele e comece a sofrer pela alegria de outros. Vou repetir, a inveja faz com que Asaf esqueça o sofrimento dele e comece a sofrer pela alegria de outros. E outros que não honram o Senhor, que é pior ainda. Asaf estava com inveja. O problema de Asaf, irmão, não foi Deus, não foi o templo, foi a inveja que encontrou espaço em seu coração. O problema não era a vida de Asaf que estava muito ruim. O problema era que Asaf queria comparar sua vida com a vida dos ímpios. Asaf queria viver pior do que eles. Sabe o que eu acho interessante? Sabe por que a inveja é perigosa? Porque não tem como a gente ser um invejoso e viver uma vida da qual a gente sente orgulho. Não tem como. Não dá para ser invejoso e ser satisfeito. Não dá para ser invejoso e ser realizado. Não dá. O invejoso, ele é sempre mau e perverso. Esse sentimento é um sentimento mau e perverso. Por quê? Porque Asaf está revelando para nós que ele não quer a vida que os ímpios têm. Ele quer que os ímpios percam o que ele não tem. Ele não está preocupado só em possuir o que ele não tem. Ele quer que os ímpios percam tudo aquilo que lhe está faltando. Asaf está começando a viver uma vida de comparações. Meu irmão, você não foi chamado para ser comparado com os outros. Comparação é uma estratégia do diabo. A pergunta de Asaf é: por que eu vivo essa luta toda e o ímpio vive toda essa felicidade? A vida dos ímpios, através da inveja, ela está causando dor no coração de Asaf. Asaf está começando a questionar a Deus. Asaf está rogando para ele um merecimento de uma vida melhor do que aqueles que não honram o Senhor. Asaf está tirando os olhos do céu. Asaf está colocando os seus olhos nas coisas dessa terra. Irmãos, Asaf está prestes a cair. Quando nós olhamos para a história de Asaf, nós precisamos entender que existe um ponto da nossa queda. E o ponto da nossa queda, ele se inicia quando tiramos os olhos do céu. Quando fazemos da terra o alvo da nossa vida. Asaf está a um passo de cair, porque tirou os seus olhos do Senhor, porque se desviou por algum momento, um pequeno espaço de tempo. Ele tirou os olhos de Deus. Mas sabe o que eu acho interessante? Que Asaf está reconhecendo o seu pecado. Irmãos, isso é digno. Isso é digno, mano. Isso é característica de um crente, irmão. Reconhecer que está errado, reconhecer que errou. Asaf está dizendo: errei, Senhor, e quase foi mortal o meu erro. Eu errei, Senhor. Meu irmão, a inveja nos dias de hoje é um sentimento muito comum, mas no coração de Asaf, ele sabe que isso é errado. Ele sabe que isso não provém de Deus. E ele sabe que isso vai causar a sua queda. Meu irmão, o ditado de hoje, ou a filosofia dos dias modernos, é que nós não valemos mais pelo que nós temos, mas nós valemos pelo que nós mostramos.
Isso é a filosofia dos tempos modernos. Antigamente a filosofia errada era: você não vale pelo que você é, você vale pelo que você tem. Hoje as coisas estão tão distantes de Deus que piorou, que agora você não vale nem mais pelo que você tem, você vale pelo que você mostra, que às vezes nem é seu. Versículo 13 e 14. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Sabe qual é o questionamento de Asaf agora? O que adiantou eu viver uma vida santa? O que está adiantando eu fazer tudo que eu estou fazendo? O que está adiantando eu servir no templo? O que está adiantando eu orar, eu consagrar a minha vida, se quando eu olho para as pessoas lá fora, elas aparentemente estão mais abençoadas do que eu? Será que tudo que eu fiz foi à toa? Será que tudo que eu abri mão foi à toa? Nós cantamos aqui: eu vou gastar a minha vida diante do seu altar. Será que eu gastei a minha vida à toa? Tem pessoas que não fazem nada disso e aparentemente estão na minha frente na caminhada da vida. Talvez Asaf está prestes a chegar na conclusão de que a vida cristã não vale a pena. E eu costumo dizer, irmão, Asaf por algum momento se tornou um adepto da teologia da prosperidade. Sabe por quê, irmão? Asaf julgou a bênção de Deus baseado em bens materiais. A bênção de Deus não tem nada a ver com bens materiais. No Antigo Testamento tinha, irmãos, mas no Novo não. Senão Paulo nunca foi abençoado por Deus. Morreu sozinho numa prisão escura e fria e abandonado. Onde está a glória nisso? Onde está a prosperidade nisso? Me fale um homem nessa terra hoje mais próspero que Paulo. Nenhum. Talvez Asaf passou no coração dele que Deus e o sofrimento não andam juntos. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus e o sofrimento se encontram muitas vezes na caminhada da vida. Deus é bom. Eu é que sou errado. Você pode dizer isso? Deus é bom. Eu é que sou errado. Versículo 16. Tentei compreender porque prosperam. Que tarefa difícil. 17. Então, entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim, entendi o destino deles. Asaf estava focado num presente cheio de ostentação. Asaf estava com seus olhos na terra. E isso lhe causou perigos que quase o levaram a uma queda mortal. Mas melhor é o fim das coisas do que o começo. Asaf percebeu que um dia todos nós teremos um fim. Você não dura para sempre. Muitos aqui já viveram mais do que vão viver. Alguns ainda vão viver muito. Talvez algum de nós nos deixarão esse ano. Não repreende não, que você cantou aqui até que o Senhor venha. Irmãos, todos nós vamos ter um fim. E Asaf percebeu isso. Sabe o que eu acho engraçado? Viver
achando que não vamos ter um fim, é perigoso. É perigoso para o nosso coração. E Asaf percebeu que os ímpios também têm um fim. Mas o que eu acho interessante, irmão, é como Asaf percebe isso. Quando entrei no santuário de Deus, quando eu estava na presença de Deus. Sabe o que Asaf está ensinando para nós? É impossível enxergar de fato como as coisas são sem estar na presença de Deus. Não estar na presença de Deus e andar como um cego nesse mundo, é andar com os nossos olhos embaçados, é andar com os nossos olhos fechados. Asaf está dizendo que quando ele vai para a presença de Deus, a forma dele olhar o mundo é transformada. Ele já não vê mais o mundo como ele via quando estava prestes a cair. Ele já não olha mais para aquilo que os ímpios possuem e que lhe falta, ele já olha para o final das coisas. Paulo vai dizer assim: o homem que espera Jesus Cristo somente para essa vida é o mais miserável de todos eles. Asaf tirou os olhos de Deus e colocou os olhos no mundo. O que aconteceu? Ele quase caiu. E agora ele faz o caminho inverso. Ele tira os olhos do mundo e volta os seus olhos para Deus. Sabe por quê, irmão? Porque a forma como nós vemos o céu muda a forma como nós vemos a terra. O problema de Asaf não é o ímpio, o problema de Asaf é que ele parou de olhar para Deus. Mas quando nós voltamos os nossos olhos para o Senhor, nós passamos a enxergar as coisas de maneira diferente. Por isso Jesus era diferente. Eles diziam, olho por olho, dente por dente. Alguém que estava olhando para Deus dizia assim: se alguém lhe ferir uma face, dê também a outra. Eles diziam, cada um por si. Mas alguém que estava olhando para Deus dizia assim: se alguém te pedir para caminhar 1 milha, anda 2. Eles olhavam para a terra e diziam: quanto mais eu receber, melhor. Mas quem estava olhando para o céu dizia assim: é melhor dar do que receber. Porque quando nós olhamos para o céu, a nossa forma de olhar a terra ela é mudada. Inclusive a forma com que olhamos para as pessoas. Tudo muda. E Asaf agora está com os seus olhos no céu, porque ele entrou na presença de Deus. Asaf agora está buscando o Deus que habitava no seu coração. E como consequência ele tem a sua visão transformada. Ele já não está mais contemplando a vida dos ímpios. Porque quando olhamos para o Senhor, não temos espaço para olhar para as coisas desse mundo. Irmãos, o brilho ilusório das coisas desse mundo perde totalmente o efeito quando nossos olhos estão em Deus. A sedução desse mundo, ela acaba quando os nossos olhos são colocados em Cristo Jesus. Asaf descobre que tudo que esse mundo dá, ou pode dar diante de Deus, não tem valor nenhum. Não é que vale pouco, irmão. Não tem valor. Imagina toda a glória desse mundo. Não tem valor diante de Deus. É nada, irmãos. É insignificante. A Bíblia diz que Deus tem a terra por estrado dos seus pés. Irmãos, a Bíblia diz que Deus, Ele carrega os mares na concha das suas mãos. Irmãos, a Bíblia diz que enquanto Deus, no livro de Jó, Ele mediu os cordéis da terra, Ele media a terra para criar, as estrelas cantavam e rejubilavam para Ele. Para que nós temos que desejar as coisas desse mundo? Isso é nada para Deus, irmão. A glória dos homens, irmão, não é nada para Deus.
a riqueza dos homens, a maior riqueza dessa terra é nada para o Senhor. Às vezes a gente brinca, né? Não, porque lá em cima as ruas são de ouro. Meu irmão, o ouro, o que é ouro para o Senhor, irmão? É nada. Não, porque eu quero ver as ruas de ouro. Meu irmão, o dia que você bater os seus olhos nele e ver ele face a face, você não vai querer ver ouro nunca. Ah, mas eu quero ver o muro de jaspe. Que muro de jaspe, irmão? No dia que nós contemplarmos ele como ele é, os nossos olhos não terão espaço para mais nada. E Asaf está entendendo isso. Asaf está numa guerra interna, irmão, como eu e você vivemos. Mas ele é vencido por Deus, porque ele consegue entrar na presença de Deus. Então ele entende que ele não pode viver pelo que os olhos dele veem, mas ele precisa viver por aquilo que ele acredita através da fé. Se você for viver de acordo com os seus olhos, você não vai chegar até o final. Por isso nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Isso é fé, irmão. Fé é não ver, mas continuar caminhando. Fé é ter certeza de que tudo pode sair ao contrário do que a gente deseja, mas lá no final Jesus está esperando por nós. Isso é ter fé, irmãos. Ter fé não é acreditar que tudo vai dar certo, não, irmão. Porque Deus é especialista em frustrar nossos planos. Muita coisa vai dar errada, mas não importa. Porque a nossa fé não está baseada naquilo que dá certo ou que dá errado, mas na esperança de que Cristo irá nos achar. Isso é fé, irmão. Se Deus não fizer, eu vou sair da igreja. Irmão, você nem salvo, tá? Essa fé sua não é uma fé salvífica, não, irmão. Não, mas se Deus não me der esse milagre, irmãos, isso não é fé, isso é interesse, irmão. Não é fé. Asaf aqui está entendendo que ele precisa andar por fé. E andar por fé, irmão, é muitas vezes não enxergar nada, mas permanecer firme. Versículo 18 ao 20, estou caminhando para o final. Tu os puseste num caminho escorregadio. Asaf está falando para Deus. Quem é esse os puseste? Os ímpios. Olha só, irmão, o que Asaf está falando. Ó. Tu o puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. Verso 19. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. 20. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas dele, como quem ri de um sonho pela manhã. Sabe o que Asaf viu, irmão? A queda do ímpio. Sabe quem é o ímpio? Aquele que rejeita a boa obra do Evangelho. Aquele que vive uma vida a despeito de Deus. Aquele que vive uma vida como se Deus não existisse. Aquele que anda segundo os seus desejos, os desejos do seu coração. Esse é o ímpio. E sabe o que Asaf viu? A queda. Mas irmão Caio, eles estão prosperando. Eles estão avançando. Eles estão conquistando. Eles estão crescendo. Mas o destino deles é a queda. De repente. E sabe o que Deus faz, irmão? É dura essa palavra, tá? Mas está escrito. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas dele, como quem ri de um sonho pela manhã. Asaf está dizendo que Deus os destrói em um momento. Irmãos, sabe como é que Deus trata o ímpio? É como se Deus o tratasse como um sonho, que ao despertar se acaba e não é lembrado mais.
Asaf vê o fim dos ímpios. Sabe qual é o fim daqueles que vivem uma vida longe de Deus? Destruição e nada mais. Mas e toda a prosperidade, cara? Mas toda aquela vida pomposa, aquela vida de ostentação, aquela vida que fazia brilhar os olhos, destruída de repente. Mas e aquelas riquezas acumuladas? Destruídos de repente. Já não são lembrados mais. Os maiores reis que habitaram nessa terra, aqueles que negaram ao Senhor, destruídos, pó da terra. Não há império que permaneça. Nenhum deles permaneceu. Foram destruídos pelo Senhor. Versículo 21 e 22. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Asaf falando dele mesmo. 22. Fui tolo e ignorante. Aos teus olhos devo ter parecido um animal irracional. Quando Asaf percebeu o fim daqueles que desprezam o Senhor, irmão, ele olha para dentro dele de novo. Ele começa a olhar para dentro dele. Aí ele começa a perceber quem ele é. Por quê? Quando nós conhecemos o juízo de Deus, nós nos colocamos numa situação vulnerável diante de Deus. Sabe por que tem muita gente, irmão, que acha que pode enfrentar o Senhor? É porque não conhece o que o Senhor faz com os seus inimigos. Sabe por que tem muita gente que vem aqui e acha que pode permanecer vivendo do jeito que quer? É porque ainda não leu o Salmo 73 e viu que Deus destrói os ímpios. Porque quando nós temos o conhecimento de que existe um juízo para aqueles que não temem ao Senhor, o nosso coração se torna vulnerável diante de Deus. Asaf abaixou a bola rapidinho, irmão. Asaf falou assim: eu não sou grandão não. Eu não sou isso tudo não. A única coisa que me resta é abrir o meu coração e receber esse Deus Todo-Poderoso. É isso que eu preciso fazer. Eu preciso ser honesto diante de Deus. E Asaf reconhece a maldade do seu coração. Ele diz assim: Deus, eu sou um bruto. Eu sou um animal, Senhor, de pensar isso. Eu sou uma pessoa totalmente sem razão. Eu nem estou me reconhecendo mais, Senhor. Olha só o que eu fui fazer. Eu fui desejar ser alguém que não conhece o Senhor. Acho legal, irmãos, que Deus agrada da honestidade de Asaf. Asaf, ele não representa, ele se apresenta diante de Deus. Não adianta representar não, tá, irmão? Tem que se apresentar diante de Deus. E Asaf faz isso. Asaf está dizendo assim: Deus, foi isso que eu senti. Estou errado, mas foi isso que eu senti. Eu tive inveja, Senhor. Eu fui louco a ponto de desejar não ter conhecido o Senhor. Eu invejei a vida daqueles que têm por herança condenação. Me perdoa por isso, Senhor. E a Bíblia nos diz que Deus tem misericórdia de Asaf. Para a gente finalizar, verso 23 diz assim: todavia, estou sempre contigo. Ou, no entanto, ainda pertenço a ti. Asaf falando para Deus: o Senhor segura a minha mão direita. 24. Tu me guias com o teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. 25. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais do que qualquer outra coisa na terra. 26. Minha saúde, irmãos, presta atenção nesse versículo. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Meus irmãos, mesmo quando nós lutamos com dúvidas, Deus não nos abandona.
Ele sempre segura em nossas mãos. Asaf diz que Deus não só segura ele pelas mãos, nos momentos de tribulação, de dificuldade e dor, mas é Deus quem guia ele nesses caminhos. Ou seja, a palavra de Deus, ela é o nosso guia, e no final ela nos dará uma recompensa incorruptível. Asaf diz que só tinha o Senhor, mas preste atenção, isso não é um lamento, isso é um brado de vitória, irmão. Asaf está dizendo assim: eu tenho tudo. Os ímpios, eu tenho tudo. Por que, Asaf? Você tem riqueza? Não. Você tem dinheiro? Não. Você tem status? Não. Eu tenho o Senhor, então eu tenho tudo. Para de ficar olhando para a vida dos outros, meu irmão. Você tem o Senhor, você tem tudo. Asaf deposita toda a sua confiança, toda a sua esperança, todo o seu ser, todo o seu coração em Deus. 27 e 28, para a gente acabar. Os que te abandonam, olha só, irmão, preste atenção. Os que te abandonam perecerão, pois destrói os que te afastam, ou os que de ti se afastam. 28. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano o meu refúgio, e anunciarei a todos as tuas maravilhas. Asaf começa a observar as coisas simples da vida, irmão, e ele vê Deus em todas elas. Diante de tudo que esse mundo pode entregar para Asaf, e ele não tem, o fato dele ter Deus já é o suficiente. Talvez você chegou aqui nessa noite da mesma forma que Asaf, mas eu quero dizer para você, o fato de você ter Deus já é o suficiente. O fato de você ter sido encontrado já é o suficiente. Engraçado que Asaf começa no versículo 1 dizendo que Deus é o quê? Bom. E no final ele diz que é bom. Todo o capítulo narra, né, um período difícil da história de Asaf. Mas Deus é bom no começo e Deus também é bom no fim. O salmista passa por suas lutas, tem as suas dúvidas, tem as suas crises de fé, mas está mais fortalecido no Senhor. Ele venceu mais uma, e ele pode proclamar isso. Ele não morreu, ele não caiu, o Senhor sustentou ele. Irmãos, a fé que é fortalecida pelo Senhor, ela gera testemunho para a nossa vida. Nós podemos ser como o ímpio hoje, não podemos ser como o ímpio hoje. Sabe por que você não pode botar os seus olhos no ímpio? Porque amanhã ele não será como você, porque no grande dia ele não será como você. Se você quiser desejar as coisas do ímpio, no grande e último dia você receberá a recompensa dele também. Se nós olharmos para as coisas dessa terra e quisermos colocar o nosso coração nelas, naquele grande e último dia seremos tratados como alguém que rejeitou o Senhor. Bom, irmão, é estar com o Senhor. É assim que Asaf finaliza o seu salmo. Bom é estar com o Senhor. Bom não é possuir as riquezas desse mundo. Bom é ter Jesus no coração. Fica de pé no seu lugar para nós orarmos em nome de Jesus. Os ímpios serão condenados. E talvez você esteja meio preocupado com o discurso de hoje. Os ímpios serão condenados. A Bíblia diz isso, irmão.
aqueles que rejeitarem a obra do Senhor serão destruídos pelo próprio Deus. Existe uma ira, irmão, a ser derramada sobre aqueles que não reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador em seus corações. Nós não precisamos desejar ser como eles. Nós fomos alcançados pelo Senhor. Nós fomos salvos por Jesus naquela cruz. Os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário, pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Hoje nós somos livres, irmão. Livres em Cristo. Não somos mais escravos do pecado. Não somos mais escravos das más obras. Fomos libertos pelo sangue de Jesus. Fomos retirados de uma vida pecaminosa. Fomos lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Mas irmão Caio, e o ímpio, prega para ele, meu irmão. Prega para ele. Prega para os da sua casa. Anuncia Jesus Cristo na sua família. Anuncia Jesus no seu trabalho. Porque a Bíblia, vocês viram o que a Bíblia diz? Para aqueles que ficarem uma vida longe do Senhor, há condenação. Mas para aqueles que andarem junto com o Senhor, serão consolados por toda a eternidade. O seu sofrimento aqui na terra, meu irmão, ele não vai durar para sempre. Porque nós cantamos aqui que o Cordeiro que está no trono, ele nos apacentará e nos guiará a águas tranquilas e enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas que nós derramamos. Tem salvação para mim e para você, meu. Tem um céu preparado para nós, meu. Mas nós precisamos viver na presença de Deus. Eu quero orar pela sua vida nessa noite em nome de Jesus. Senhor Jesus, bom é estar com o Senhor. Bom é ter o Senhor. Bom é possuir o Senhor. Deus, bom é ser achado pelo Senhor. Bom, Senhor, é sentir a Tua presença, Deus. Isso é bom, Deus. Isso é precioso para nós, Pai. A minha oração nessa noite, Senhor, é que os nossos olhos estejam no Senhor. Deus, não nos deixa tirar os nossos olhos do Senhor. Deus, não permita que o nosso coração, Deus, seja tentado pelas coisas desse mundo, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós nos colocamos, ó Pai, humildemente diante do Senhor, e como igreja nós clamamos ao Senhor: tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia do nosso coração, Senhor. Perdoa, Deus, os pecados que nós temos cometido contra o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Deus, nos dá um coração contrito, Senhor, um coração arrependido diante do Senhor, um coração que luta, Deus, para viver na sua presença, Pai, um coração que se esforça, Deus, para cumprir o propósito do Senhor nessa terra. Tira nossos olhos, ó Pai, da vida daqueles que não honram o Senhor. Que o nosso sentimento com eles seja de misericórdia e amor, Deus, mas nunca de desejar ser como eles, Pai. Que nós possamos desejar, Deus, ser como Jesus. Que nós possamos desejar ter um coração como o seu. Deus, nos dá essa graça, Senhor, em nome de Jesus. Livra a minha vida, livra meus irmãos, Deus, dos desejos desse mundo, Senhor. Mas se algum dia, Deus, os nossos olhos se desviarem do Senhor, que nós possamos fazer como Asaf, Deus, voltar correndo para a Tua presença, Senhor, e encontrar perdão no Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e louvamos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, nós já estamos chegando ao fim. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus
Que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E a igreja diz: vá em paz e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Ô, irmãos, rapidinho, os jovens permanecer aí. E outra coisa, quem for dar o nome do relógio de oração pode procurar a Vitória Lopes em nome de Jesus. Deus abençoe.